Bom dia, alunos do quarto período, dando continuidade às nossas teleaulas. Hoje nós vamos estudar mais 2 tipos penais. Espero fazê-lo em breve e aguardo os comentários de vocês aí no vídeo, né? Os comentários aí na nossa plataforma AVA. O primeiro crime que eu quero tratar com vocês é o delito de falsificação de documento público. O que é documento público? Documento público é qualquer documento que enuncie um ato do poder público, corporificado ele em um papel ou não, porque hoje nós temos os documentos digitais, mas enfim, ele é emanado por qualquer esfera do poder público, seja União, estados, municípios, autarquias que possuem autonomias administrativas, por exemplo, o Detran é uma autarquia, e que enunciam atos do poder público. E a falsificação de documento público é um delito muito grave, porque ele fere o princípio da confiança, né? A fé pública, a credibilidade que deve se dar a todos os atos e instrumentos do poder público. Como eu disse para vocês, presumem-se verdadeiros os documentos públicos. Porque se não presumir verdadeiro, eu não tenho o princípio da confiança integralizado. Diz o artigo 297 do Código Penal: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. O tipo penal traz no primeiro verbo falsificar. O que é falsificar? Produzir o documento público do nada. E o segundo verbo, alterar, modificar um documento público na sua estrutura. Então vejam bem vocês que a falsificação de documento público tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. É um crime grave, de mediano potencial ofensivo, não vai para juizados, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo é o poder público, né, que vai ser vítima aí do documento público que foi falsificado. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. É uma causa especial de aumento de pena, porque está em forma de fração. Parágrafo 2º, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanar de entidade paraestatal, qualquer entidade que exerce uma função estatal, por exemplo, Petrobras, o título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular. A questão aqui que muito cai em concurso é com relação ao testamento particular. Testamento particular é aquele lavrado pelo próprio testador, mas ele é considerado documento público porque ele dá publicidade, depois de aberto, ele obriga a todos que se sujeitam ao testamento. Então, o testamento particular é considerado documento público. Parágrafo 3º, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, isso aqui inserido em 2000, no Código Penal, na folha de pagamento ou em documento, informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Aqui é uma falsificação de documento público muito específica, para causar principalmente fraudes hoje no INSS, né? Previdência Social. Folha de pagamento, inserindo-se a qualidade de segurado para quem não é. Obviamente, quem vai praticar esse tipo de falsidade é para causar dano aí ao erário. No caso, Previdência Social. Inciso 2, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Ou inciso 3, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Da mesma forma aqui, gente, todas essas modalidades criminosas são formas de falsificação de documento público para se causar dano aí à Previdência Social. O Código Penal faz a diferenciação entre o documento público e o documento particular. O 298, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena reclusão de 1 a 5 anos. Qual que é a diferença entre documento público e particular? O público faz prova erga omnes para todas as pessoas. E o documento particular é aquele assinado pela própria parte, somente faz prova inter partes, ele não tem efeito erga omnes. Vejam bem que na falsificação de documento público, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E na falsificação de documento particular, a reclusão é de 1 a 5 anos. Então, obviamente, a lei penal, pela gravidade da pena, está dizendo que é muito mais grave você falsificar o documento público do que o particular. Isso é óbvio. E o parágrafo único
Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito de qualquer banco. Cartão de crédito ou débito, se for, mesmo que seja da Caixa Econômica ou Banco do Brasil, que são bancos públicos, se for cartão de crédito ou de débito, equipara-se a documento particular, a falsificação de cartão. Por fim, gente, para a gente terminar esse vídeo, eu quero diferenciar a falsificação de documento, seja público ou particular, da falsidade ideológica. Na falsificação de documento, ele é falsificado na sua estrutura e forma, como diz a doutrina. E na falsidade ideológica, o documento é falsificado na declaração que deveria omitir, ou seja, ele é verdadeiro na sua forma e falso no seu conteúdo. Pode ser um documento emitido, por exemplo, por um Detran, que é uma autarquia. Se na sua estrutura ele for verdadeiro, não há que se falar em falsidade documental, falsificação de documento público. Mas se no seu conteúdo ele for falso, você tem uma falsidade ideológica. Por exemplo, a pessoa responsável pelo sistema do Detran emite a CNH na sua estrutura verdadeira, mas com falsidade ideológica muda a categoria da CNH. Por exemplo, muda de motorista B para motorista D, por exemplo. Então aí já é uma falsidade ideológica. Vejam o que diz o tipo penal. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. E se o agente é funcionário público, aumenta-se a pena de sexta parte. Aí a gente tem uma causa especial de aumento de pena. Então eu espero que tenha ficado clara essa distinção entre documento público e particular, essa distinção entre falsificação de documento na sua estrutura, que é a falsificação de documento público, e a falsidade ideológica. E eu vou lançar o desafio no vídeo aqui, para vocês citarem exemplos de falsificação de documento público e de falsidade ideológica. Eu gostaria que vocês mencionassem exemplos de acordo com a doutrina. Espero as respostas de vocês aí nos comentários da nossa plataforma. Valeu, gente, um grande abraço. Amanhã tem vídeo novo no Pedaço.